Olá, bem-vindos e bem-vindas todas! Vamos para mais um vídeo sobre o caso Henri Borel, porque vocês lotaram a minha caixinha dos stories lá no Instagram de perguntas sobre a sentença, o final do julgamento, possibilidade de recurso, de anulação, né? Muita gente escreveu aqui nos comentários do último vídeo no YouTube, né, que eu também falei um pouco a respeito do final do julgamento, tá? Mas hoje eu vou responder as perguntas assim bem diretamente e de uma forma super didática, tentando explicar para vocês a diferença, né, entre pedido de recurso, cabe anulação do processo, não cabe, a juiz errou, não errou. Mas antes eu quero pedir uma coisa para vocês. Além de eu pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal, porque daí vocês têm prioridade em colocarem os comentários de vocês aqui, tá? Para que eu possa responder todo mundo. E eu queria que vocês me dissessem se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu estou colocando aqui com os slides do lado, bem aula mesmo, né, pessoal? Porque eu sou professora de psicologia forense, tá? Eu não sou aí uma youtuber, né? Então, esse é o meu estilo de dar aula. Mas eu também posso fazer como eu fiz aqui em outros vídeos, de colocar só em formato de live, só eu falando, se vocês preferirem. Se vocês acharem que com slide fica um troço chato, que ninguém quer acompanhar isso aí, deixa nos comentários, tá? Para mim. Eu quero fazer o que for melhor para vocês. A ideia dos slides é de deixar alguns pontos assim bem claros, né? Que ajudem vocês a acompanharem a minha fala. Mas se isso ficar com muita cara de aula e vocês não quiserem, é só me dizer, tá bom? Aí eu volto para o formato de eu sozinha falando aqui, não tem problema algum, tá bom? E eu vou usar aquela dinâmica que usei nos outros vídeos, que eu vou diminuir a minha imagem aqui um pouquinho de vez em quando para deixar o slide em destaque, porque assim vocês conseguem acompanhar a minha linha de raciocínio, combinado? Mas se vocês não quiserem mais com slide, só me avisar, que daí eu falo mais de uma forma só fluida, tá? E não precisa desses slides para vocês, tá bom? Os slides são mais para vocês do que para mim, tá? Mas eu vou seguir a ordem deles aqui, tá bom? Porque eu coloquei todas as perguntas que vocês me mandaram, beleza? Então vamos lá, eu vou começar eu diminuir minha imagem aqui para vocês, vou ficar quietinha aqui no canto, tá? E vamos aumentar aqui. Porque vocês querem saber o que acontece agora, prof, no caso Henri Borel, né? O que vai acontecer? Então, hoje nós vamos entender um pouco melhor essa sentença, tá? Vamos entender as possibilidades de recursos, tá? Que algumas pessoas já entraram aí. Vamos entender se tem nulidade processual ou não e o que pode mudar para Monique e para o Jairo. Essas foram as principais dúvidas, tá? Que vocês me enviaram, tá? Então, eu vou trazer bastante disso aqui. Apesar disso não ser tanto psicologia, né? Isso é mais a partir do direito mesmo, de direito penal, direito processual penal. Eu vou responder vocês porque, como eu trabalho no caso, eu sei o que está acontecendo e também porque já fiz aí especialização em direito penal e, como eu sou professora de psicologia jurídica, acaba que a gente está aí nessa interface com o direito, tá bom? Então vamos lá. Eu vou sumir aqui um pouquinho, tá? Para deixar para vocês, porque eu acho que tá pequenininho ali. Deixa eu sumir aqui e deixar só os slides para vocês por enquanto. Daqui a pouquinho eu já volto, tá? Assim facilita para vocês. Então, vamos entender a diferença do perdão judicial, né, que foi dado a Monique. Vocês me perguntaram muito sobre isso. Deixa eu colocar no meio aqui, que tá meio tortinho, prof. Vamos entender o que é desclassificação, né, que foi um instituto aí utilizado pela juíza, né, para desclassificar de doloso para culposo. Vamos entender a questão do recurso do Ministério Público, né, que já entrou aí, a possibilidade de nulidade, tá? E vamos falar também sobre perguntas que vocês têm mandado sobre o pai do Henri, tá? Daqueles novos fatos que surgiram aí. Então vamos lá. Vamos aqui fazer uma revisão do que aconteceu até agora, tá? Do Jairo com a Monique, tá? O resumo do veredito, tá bom? Então vamos lá. Para o Jairo ficou 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. E ele foi então condenado pelos crimes de homicídio doloso, duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Essas eram as acusações, tá? Aliás. E uma indenização de R$ 400.000 para o pai de Henri Borel, o Leniel Borel. E o status, como que ele está agora? Ele está preso, tá? Agora vamos ver Monique. Monique teve o perdão judicial concedido, tá? De acordo com o artigo 121 do Código Penal.
Por quê? Porque a pena que foi dada para ela era de apenas 1 ano e 4 meses de detenção. Então vamos lá, Monique não foi absolvida, tá? O crime foi reconhecido, tá? Só que no caso dela, foi reconhecido o homicídio culposo, ou seja, sem dolo, né? Por omissão, tá? E tortura por omissão. E essa pena ela já havia cumprido e muito, né? Na prisão preventiva, que ela ficou quase 5 anos, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês um pouquinho para vocês me verem. Eu não estou vendo vocês, mas eu gosto, né, de pensar que eu estou nessa interação, né, que fica uma coisa mais humanizada. Então, entenderam, gente? Monique, ela não recebeu o perdão judicial por ser mulher, por ter apenas sido vítima de misoginia, e ela foi vítima de misoginia. Ela não foi apenas perdoada judicialmente porque houve ali uma campanha midiática, não é só isso, tá bom? Então, várias coisas ali tem a ver com o julgamento, a condenação. Ela foi condenada, tá? Ela não foi absolvida. E é importante vocês entenderem isso, tá? Então, o perdão dela é porque a pena que ela iria ter que cumprir de 1 ano e 4 meses, ela é menor, né, do que a pena que ela já cumpriu. Então, ela tem a pena em haver. Ficou claro? Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder vocês, tá bom? Então, vamos ao próximo slide. Vou sumir de novo, tá bom? Vamos lá. Vamos entender direitinho o que é esse perdão judicial? Deixa eu botar aqui bem no centro para vocês. Então, esse artigo 121 do Código Penal diz que o juiz, né, pode deixar de aplicar, né, essa pena quando a consequência da infração atinge o próprio agente de uma forma tão grave, né, que a sanção penal se torne desnecessária. Então, aqui a gente também tem uma outra possibilidade, tá? Eu tive, inclusive, uma amiga que perdeu o filho porque ela deu ré no carro dela, que era muito alto, e ela atropelou o filho sem perceber, né? Uma coisa totalmente, né, culposa, né? Ela não teve a intenção de matar. Então, nesse caso da minha amiga, o que acontece é que o juiz, né, lá entendeu que a pena de perder um filho era muito maior, né, aí ainda mais por culpa dela, né, não culpa sem dolo, né, mas foi sem querer, mas ela saber que foi ela que tirou, né, a vida do filho, então isso é muito doloroso, tá? Então, nesses casos, o que significa? O crime ele é reconhecido, a pena foi calculada, tá? No caso de Monique, mas o Estado decide, né, que não há necessidade de punir, tá? Então não é absolvição, é extinção da punibilidade, tá bom? E por que foi aplicado aqui, tá? Então, já falei que são vários motivos, tá? Então, a gente tem a perda do único filho, ela sofreu agressões físicas na prisão, a destruição pública da imagem dela, 5 anos de um processo midiático, né? Execrando a imagem dela, pressão e preconceito de gênero, punição social já consumada, né? Monique hoje é uma pessoa que não pode sair na rua porque corre risco de ter a sua vida eliminada pela população, tá? E aqui, novamente, tá? A questão da pena e do tempo preso, né? Que eu já falei para vocês. Então, a pena era 1 ano e 4 meses, a prisão já tinha sido cumprida preventivamente, né? Em quantidade bem maior. Ou seja, a pena já estava cumprida antes, né, da sentença. Então, ela saiu condenada, tá? Só que ao invés dela sair presa, ela sai solta, porque ela já cumpriu. Mas Monique, ela é uma mulher condenada, tá? Por crime, ela não tem mais réu primário, tá bom? Vamos lá. E quanto à desclassificação dos quesitos, né? Isso aí muita gente me perguntou, tá? Como é que isso funciona, essa desclassificação, e o que a juíza fez, o que a lei permite. Deixa só eu pegar aqui no meu PowerPoint, porque tá pequenininho até para mim, tá? Aí eu vou acompanhando com vocês aqui. Vou só abrir aqui rapidinho, pronto, já tá aqui na minha tela. Então vamos lá. Nós tínhamos a acusação original, né, que a gente tem aqui nesse retângulo rosa, tá? A acusação original era homicídio doloso, então vamos lá. Antes de nós, deixa eu voltar aqui, que aí eu volto um pouco para vocês me verem, tá? Para não ficar tão entediante, né? Gente, eu aguardo, tá? De verdade, os comentários de vocês. Querem me ver no vídeo? Querem ver só os slides? Querem me ver e ver os slides, tá? Me conta aí, tá bom?
Então, explicando aqui para vocês, antes da gente comentar, né, essas coisas, hoje em dia tá até muito fácil, pessoal, porque há uns anos atrás já tinha o Google, né, e agora tem até a inteligência artificial, tá bom? Então, antes de vocês comentarem, que é um absurdo, que a juiz errou, que isso, que aquilo, dá uma lida para você entender o que que é homicídio doloso, a diferença para homicídio culposo, o que que é desclassificação, tá? Isso tá ao alcance de qualquer pessoa, são conceitos simples, tá? Do direito que são acessíveis, tá? Para vocês entenderem melhor. Deixa eu voltar para o meu slide aqui, deixa eu ver se está num tamanho bom para vocês. Acho que tá, né? Se também tiver pequeno, vocês quiserem que eu deixe sempre só o slide, coloca no comentário, tá? Eu tô aqui para dar aula para vocês, tá? Não tem problema nenhum vocês pedirem o formato favorito. Então vamos lá, a acusação original era um homicídio doloso, ou seja, quando tem a intenção mesmo, né, de matar, diferente desse caso da minha amiga, né, que eu falei que ela deu ré e acabou atropelando o filhinho sem querer e sem perceber. Aí, da acusação, a gente passa para o voto dos jurados, tá? Que eles decidiram que não houve intenção de matar, tá? Que teria sido uma consequência ali, né, de atos, mas que não foi feito com a intenção de matar. Muita gente agride pessoas fisicamente, tá? Em brigas de trânsito, em casa, violência doméstica, tá com a intenção só de agredir, mas não com a intenção de tirar a vida, tá, da pessoa. Então, os jurados decidiram que não havia intenção de matar, só de agredir. Por isso foi desclassificado, tá? O crime, ele passa de culposo, tá? Gente, desculpa. Ele passa. Pronto, hoje eu engasguei aqui. Então, ele passa de doloso para culposo, tá? Que é quando tem uma negligência, uma omissão, sem ter necessariamente ali aquela intenção, certo? Ficou claro? Então, pensem assim, ó. Dolo é quando você tem ali a intenção de causar um dolo, né? Um prejuízo, né? Uma morte, um ferimento grave, tá? Então, dolo é quando você tem a intenção. E aí, então, foi desclassificado para culposo, tá? Que é quando não tem a intenção. Houve a agressão, segundo eles, né? Mas a intenção era só de agredir e não de matar, né? Mas houve o resultado morte. Bom, aí o poder passa para a juíza, aqui no retângulo verde, tá? E o júri só julga crimes dolosos contra a vida, certo? Ficou claro isso? E aí a juíza sentencia, tá? E aplica o perdão judicial de acordo com o artigo 121, parágrafo 5º, tá bom? Então, gente, isso precisa ficar claro para vocês. Quando vocês pediram muito, né? Júri popular, júri popular, júri popular. Nós precisamos entender que o júri, ele só julga crimes dolosos contra a vida e, se houver uma desclassificação para culposo, a situação muda completamente de figura, tá? Então, quando a gente tem aí um crime, um assalto, né? O latrocínio, por exemplo, né? O latrocínio é um roubo seguido de morte, tá? Isso aí a gente vai ter que analisar também. Cada caso é um caso, gente. Por isso que eu digo não tem receita de bolo, tá? Mas, boa parte das vezes, no latrocínio, o que você tem é a pessoa com a intenção de roubar e mata ali porque a pessoa reagiu ou porque foi dar um tiro só para imobilizar, né, ali a vítima e acabou matando. Mas, às vezes, essa vítima ela é eliminada propositalmente, ou seja, com dolo, entende? Então, tudo isso, gente, vocês precisam entender que tem diferença no direito, tá? Você comprovar que houve a intenção ou não houve a intenção de matar, porque isso vai repercutir justamente nisso aqui, nas decisões, nas sentenças, tá bom? Então, isso que precisa ficar claro. Bom, o amparo legal para a juíza ter feito isso, tá? É o artigo 492 do CPP, que é o Código de Processamento Penal, tá? Que se a desclassificação for para crime de competência do juiz singular, ou seja, vamos lá, quando você tem um crime que ele não é para o júri popular, né? Ou seja, ele é culposo, tá? O que vai acontecer? Não vai ter júri popular. Esse crime vai ser julgado pelo juiz, pelas juízas, como a gente tem aqui no Brasil inteiro, não é? Então, só vai para júri popular, né, nesse outro tipo de caso. Ou seja, quando os jurados tiram o crime, né, do rol de homicídio doloso, o poder da sentença passa a ser da juíza, tá? E não mais dos jurados, tá? E o que o MP alega contra isso? Ele diz que na primeira quesitação, quando a juíza entregou as perguntas, né, que os jurados precisavam responder, os jurados entenderam que havia dolo de Monique,
tá? E aí o MP argumentou que a juíza reformulou os quesitos indevidamente, abriu uma nova votação que levou para essa desclassificação, tá? Então, para o promotor, o júri já havia decidido pelo dolo, né, que seria direito dos jurados, né, julgarem. E a juíza teria, segundo ele, interferido no veredito soberano dos jurados. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Deixa eu passar os slides de vocês, senão eu passo o meu, não passo de vocês, né? Vamos ver aqui. Então, o que que a juíza, ela diz? Ela diz que ela cometeu um engano, tá? E que, deixa eu voltar aqui, e que, né, de acordo com esse artigo também, ela tinha o direito, né, de mudar ali a quesitação. Tá? Então, ela admite que ela se enganou, que ela cometeu um erro, mas ela tem o direito, tá? Legal, de quando ela comete um erro, ela se corrigir, certo? Então, nós temos aqui, não temos o que é certo e o que é errado, tá? Nós temos a interpretação da juíza de que ela errou e se corrigiu, por isso que houve a desclassificação. E o MP tem outra interpretação, né? De que ela teria, de certa forma, favorecido a Monique, né? Então, veja, pelo ponto de vista da juíza, ela tá correta, ela tem direito de fazer o que ela fez, tá? Ela não cometeu nenhum erro ali, tá? Agora vai caber ao promotor conseguir comprovar, né? Essa alegação dele. Como que ele vai provar isso? Não sabemos, né? Temos que aguardar aí para ver. Muito bem, aí a outra pergunta feita aí muito por vocês é: o que é recorrer da sentença, né? Então, a sentença foi quando Jairo foi considerado culpado, Monique também foi considerada culpada, né? Dos quesitos lá de cada um, e a juíza deu a sentença. Então, falando de uma forma muito simples, é um recurso, né? Que é um pedido formal para um tribunal que está superior a essa juíza, tá? Teve gente me perguntando, vai ser o Gilmar Mendes? Não, o Gilmar Mendes é STF, é acima da juíza. Então agora a gente vai para o que chamamos de segunda instância, tá? E esse recurso, em linhas gerais, diz o seguinte: discordamos dessa decisão e queremos que ela seja revisada, tá? Então não é simplesmente dizer muda, né? É um pedido, tá? Se vai ser acatado ou não, não sabemos, tá? Então não é contestar na rua, né? Não é ir para mídia, né? Não é dar entrevista em podcast, tá? É um recurso formal que é feito, um instrumento legal, tá? Que tem prazo e tem a forma definida para ser feito isso. Então, não necessariamente significa que isso já está, né, vai ser anulado, né? Isso vai para a apreciação, digamos assim, da instância superior à juíza, né? Pessoas que são superiores a ela, que vão analisar se quem errou foi ela ou se é o promotor que está enganado na interpretação dele, tá? Então, o Ministério Público acha que Monique deveria ser condenada por homicídio doloso e não culposo, que a desclassificação foi indevida, o perdão judicial é inaplicável a crimes contra a vida. É isso, né, que eles estão defendendo. E eles querem reformar a sentença para que Monique seja condenada como homicida dolosa, tá? O pai de Henri, que é assistente da acusação, né, e atua junto com o Ministério Público, também recorre, né, representado pelo seu advogado, porque o júri reconheceu o mesmo crime para os dois réus, segundo ele, mas só Monique foi beneficiada, né? Bom, não é bem assim, né? São questões completamente diferentes, mas ele tem direito, né, de argumentar no que ele quiser. Isso que é bacana, gente da justiça. Cada um vai, né, com as suas interpretações, só que você pode falar qualquer coisa, mas aí você precisa trazer provas, né? E o que eles desejam? Anular o perdão judicial e equiparar a punição de Monique à punição de Jairinho, tá bom? Então, esse seria aí o objetivo do MP, né, que é a acusação, tá? Junto com o assistente de acusação, que é o pai do Henri. Muito bem. O que mais? E o que é pedir nulidade, né? O que recurso é uma coisa, nulidade é outra, tá? Então, deixa eu passar o meu aqui para eu também enxergar. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, tá? Se nesse tamanho tiver pequeno, vocês deixam no comentário para mim, por favor? Fala, prof, daquele tamanho que você deixou, ficou pequeno, a gente não conseguia ler. Aqui, tá? Vamos ver. Acho que tá um tamanho bom para vocês. Posso sumir aqui um pouquinho? Acho que eu vou sumir um pouquinho para vocês
conseguirem ler melhor, vamos lá. Deixa eu aumentar esse, que essa letra é pequenininha, né, gente? Eu vou sumir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. O que é pedir nulidade, né? Essa é uma estratégia que será utilizada, está sendo utilizada, né, pela defesa do Jairo, né, que é dizer que o julgamento teve vícios, erros tão graves, e não só a questão da sentença lá, então, veja o julgamento inteiro teve erros tão graves que ele precisa ser refeito do zero, né? É como você anular um jogo de futebol e dizer, olha, o juiz fez coisa errada desde o começo, tá? Então, eles têm 20 nulidades, tá? Que eles estão alegando. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês, tá? Falando dessas 20 nulidades, tá? Porque senão vai ficar muito longo esse aqui, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre as nulidades, tá? Que foram apontadas. Mas as principais eu trouxe aqui para vocês. Eles acham, né, que a juíza ela foi parcial ao longo dos 5 anos, né? Então que ela não tratou da mesma forma a acusação, que é o Ministério Público, junto com o assistente de acusação, que é o Linil Borel, e o promotor, né? A defesa do Jair e a defesa de Monique. Aí eu quero que vocês deixem também no comentário, tá? A impressão de vocês, porque já tem vários vídeos, né? Vários canais agora já estão colocando lá vídeos do julgamento, tá? Atual. Então assistam lá alguns trechos e me digam se vocês acham ali que o tratamento, né, foi dado igual, se todos três tiveram o direito de apresentar provas da mesma forma, de se defender da mesma forma, tá? Então eles dizem que não. Que houve formulação indevida de quesitos também, né? Eles alegam que Manique foi favorecida. Bom, isso aqui não a defesa do Jairo, tá? Eu tô falando aqui, ó, que isso aqui foi. Eu errei aqui, tá, gente? Vocês me desculpem. Das 20 nulidades alegadas, tá? Aqui tem nulidades que vão ser apontadas pelo MP também, tá? E pelo assistente de acusação. Então, desculpa, eu coloquei aqui que é estratégia de defesa de Jairo, mas aqui está incorreto, tá? Porque a defesa de Jairo não contesta, tá? O perdão judicial de Monique, tá? Inclusive, os advogados foram a público, né, dizer que são favoráveis até a absolvição da Monique, tá? Então, aqui nesse slide verdinho, né? Coloca assim, ó, 20 nulidades alegadas, tá? E aí não é só pela defesa do Jairo, tá? Porque o MP também está alegando algumas coisas. 3. Condução irregular do plenário, né? Quem já assistiu alguns vídeos, né, aí do julgamento, gente, parece aquele programa de auditório, Casos de Família, tem cenas ali que, uau, né? Então, complicado, né? Tudo isso está sendo questionado, né? Teve uma série de situações ali. Eu vou fazer um outro vídeo também para vocês, tá? Com os bastidores do julgamento, né? Como diz a minha querida amiga Carla Albuquerque, né? Do canal Investigação Criminal, só fofoca forense. Deixa aqui nos comentários se vocês querem, tá? Um vídeo de bastidor, porque eu fiquei 2 semanas sem dormir praticamente acompanhando, tá? Então eu sei de muita coisa que aconteceu ali. Se vocês quiserem fofoca forense, me conta aqui. Bom, violação do princípio da soberania dos vereditos também é um ponto, né, que foi colocado. Cerceamento de defesa em momento processual, eu mesma testemunhei e passei por situações, né, de cerceamento de defesa, tá? Então, tem sim umas questões, mas claro, importa provar e que a instância superior concorde ou não, né? E depois, decisões anteriores que já beneficiaram, perdão, a Corré, que foi a situação em que ela foi solta, né, 2 vezes, tá? Então, o que a defesa quer? A defesa de Jairo, eles querem um novo julgamento com novos jurados e, idealmente, um novo juiz ou nova juíza. O argumento central, né, é se a parcialidade comprovada, o julgamento é nulo, então, desde a raiz, né? Então, ele deve recomeçar. E atenção, nulidade não é absolvição, tá? Não é que o Jairo vai ser absolvido e Monique vai ser absolvida, tá? O Jairo, inclusive, ele vai seguir preso, tá? Durante todo esse processo. Certo? Ficou claro? Deixa eu passar o slide aqui para vocês e eu aparecer aqui um pouquinho novamente. Então, vamos lá. E a outra pergunta, né, que não quer calar, que todo mundo quer saber, quanto tempo leva isso tudo, prof? É o que? Semana que vem já decide? São mais 5 anos? Como que vai ser, né, essa epopeia aí toda novamente? Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês o passo a passo. Daí, para recorrer, por exemplo. Então, para recorrer, você tem 15 dias úteis após a sentença, tá? O MP, né, que é o Ministério Público e o promotor, e o assistente de acusação, que é o pai do Henri, tem esse prazo para protocolar o recurso formal no TJRJ. E, se não me engano, já foi protocolado, tá?
Aí o segundo passo é a análise, né, pelo próprio TJRJ, mas aí lembrando que são os superiores da juíza, tá? Eles vão analisar o recurso, tá? Eles podem confirmar a decisão da juíza, dizer não, tá tudo ok, não houve erro e vai ficar assim. Eles podem reformar a decisão dela, né? Ou seja, dizer que não. Então, Monique volta e cumpre mais 1 ano e 4 meses. Eu tô dando aqui um exemplo, né? Genérico, tá? Porque isso não faria sentido legalmente, tá? Mas eles podem reformar, tá? Essa decisão. Ou eles podem anular a decisão por entender que a juíza errou profundamente, tá? Então aquilo ali vai ser anulado. E casos com repercussão nacional como esse, tá? Costumam ter um julgamento mais rápido, tá? Então isso é coisa rapidinha que deve ser decidido, tá? Não vai ficar lá mofando na gaveta dos desembargadores, tá? Que são os desembargadores que vão analisar. 3. E a nulidade. Nulidade é outra coisa que não tem nada a ver com o recurso, tá? A nulidade, sim, ela tem que ir para o STJ, depois ela pode ir para a STF também, tá? E se a anulidade arguída pela defesa do Jairinho for levada, né, a recursos extraordinários, vai passar pelo STJ, porque é uma questão, né, de lei, e potencialmente pode ir para o STF, porque tem questões constitucionais ali, tá? Então, lembrando que o STF ele cuida de garantir que todos os direitos e deveres da Constituição sejam cumpridos. Então, se tem algo nesse julgamento que envolve a Constituição Federal, fatalmente cai lá para o STF julgar, tá? E o que que é? Ah, eu esqueci de falar dos prazos, né? Perdão. Então, o prazo para recorrer, eu já tinha falado, né? 15 dias úteis, mas eu acho que já foi, tá? A análise pelo TJRJ pode ser de 1 a 3 anos, Brasil. Isso é uma estimativa. Mas como eu coloquei aqui, ó, casos de repercussão nacional costuma ser bem mais rápido, tá? Mas temos aí a possibilidade, isso para o recurso, tá? De 1 até 3 anos pode acontecer. Por quê? Porque eles vão ter que analisar todas as provas, os desembargadores, vão ter que analisar cada coisa, rever, escutar pessoas, conversar com a juíza, conversar com as partes, com as partes que eu digo com os advogados, né? Com as defesas das partes, tá? E é uma decisão muito séria, né? Um julgamento como esse, então demora, tá? E a nulidade, né? Que daí está sendo pedida, né? Pela defesa do Jairo, né? E acredito que pelo Leniel Borel também, né? Aí é diferente, né? É anular o julgamento inteiro, né? Bom, isso demora de 2 a 5 anos, né? A gente teve casos já aqui no Brasil, um dos mais famosos é o caso da Boate Kiss, né? E que vai para novo julgamento, tá? Então demora. Por quê? Porque tudo tem que ser analisado de novo. E aí, o que que acontece? O processo ele começa do zero, zero, gente, zero. Vai ter de novo fase de instrução e julgamento, apresentação de prova, as testemunhas vão ser ouvidas novamente, pode se colocar mais outras testemunhas, novas provas podem entrar. Por quê? Porque o processo começa do zero, tá? Mas lembrando, as pessoas que estão presas ficam presas, as pessoas que estão soltas ficam soltas, tá? A não ser que concomitante com a nulidade, por isso que eu botei aqui, ó, no slide, porque se vocês tiverem dúvida, fica fácil entender. A gente tem duas coisas, né? O recurso contra ali a decisão da juíza, tá? Então, vamos supor, é possível que a decisão dela seja reformada e que Monique volte a ser presa? Possível é, improvável também, mas possível é, tá? Então, Monique poderia ser presa novamente e ficar aguardando junto com Jairo um novo processo. Do contrário, ela vai seguir em liberdade, né? E o Jairo segue preso, tá bom? E quando é que isso tudo vai ser resolvido, doutora Elisa? Bom, quando a minha neta estiver fazendo 15 anos, no baile de 15 anos da minha neta. Pois é, porque pode demorar de 5 a 10 anos, tá? Como demorou aqui agora, né? 5 anos só esse julgamento, tá? E se houverem complicadores, tá? Isso pode até duplicar o tempo, tá? Para você ter o quê? O trânsito em julgado, né? Que é o momento em que a decisão se torna definitiva e nenhum recurso ordinário mais vai caber, tá? Porque só após isso a pena começa a ser executada formalmente, tá? E daí, depois disso, é que vem o regime progressivo, né? Possibilidade da pessoa ir para o semiaberto, depois para o aberto, etc e tal. Então, entre anular, fazer um novo processo, apresentar novas provas, testemunhas, ter outro julgamento, que nesse próximo julgamento também podem ter recursos, tá?
Tudo isso, recursos, né, na fase anterior, tá? Por exemplo, como os recursos que a gente viu nessa fase, né, nesse julgamento. Ah, eu não tive acesso às provas. Aí entra ali, entra com habeas corpus, entra com liminar para conseguir coisas, tá? Entra com apelações das mais diversas. Então, até ser transitado em julgado, ou seja, ter um novo julgamento, ter uma sentença e, de novo, né, ter sido dada toda a oportunidade para ambas as defesas e ter uma sentença em definitiva, minha netinha vai estar fazendo 15 anos, tá? Pode demorar até 10 anos. Que tal, Brasil? Essa é a justiça brasileira. E o que pode acontecer depois, né? Então, já falei aqui, né? Deixa eu passar. Esse é o problema da professora. Ela avança o slide dela e não avança o slide dos alunos, né? Gente, chamo de alunos com toda a consideração, tá? Eu sei que tem até ministro que segue o meu canal. Então, é aluno de psicologia forense, tá? Eu agradeço a todos os advogados que me assistem, professores de psicologia, alunos, tem alunos de psicologia, da pós-graduação de psicologia forense, alunos de mestrado, a população em geral, tá? Todos são bem-vindos aqui. Por isso que eu faço os vídeos, assim, tento usar uma linguagem bem acessível, né? Para que todo mundo consiga entender, tá bom? Então vamos lá, estou chamando de alunos com carinho, tá? Sem desrespeitar as autoridades, né, que seguem o meu canal. Então, o que pode acontecer depois, gente? A reforma da decisão, né, pode acatar o recurso, né, do MP, o TJRJ, né, os desembargadores, e condenar a Monique por homicídio doloso. Ela pode retornar à prisão, como eu falei, né, o perdão seria cassado e uma nova pena aplicada. Pode manter a sentença, né, também já falei sobre isso, ela permanece solta. No caso do novo julgamento, o TJ acolhe as nulidades de defesa e um novo júri com jurados é convocado, tá? Ele fica preso. Não tem garantia de que o resultado vai ser diferente, claro. Pode ter a manutenção da condenação, né? O tribunal vai rejeitar as nulidades, a condenação é confirmada e ele começa a cumprir a pena, conforme a lei de execução penal, a LEP, tá? A LEP é uma coisa que é obrigatório quem trabalha com psicologia jurídica e forense estudar, que é a lei da execução penal, ou seja, como que se executa a pena, o que acontece ao longo da pena, tá? Muito bem, e agora? Eles ficam presos ou ficam soltos? Deixa eu passar aqui. Monique vai ficar solta, Jairinho vai ficar preso por enquanto, né? Já expliquei isso para vocês, porque o perdão extinguiu a pena dela, ela foi colocada em liberdade. O recurso do MP pode prender ela de novo? Não automaticamente, né? Já expliquei, tá? Não tem um efeito suspensivo automático, tá? Então precisa ser avaliado lá. Ela só volta a ser presa, então, né? Se o TJ reformar a decisão e também determinar prisão cautelar com fundamento legal específico. E o Jairinho? Ele permanece preso porque foi condenado a 43 em regime fechado, não tem motivo, né, para extinguir a pena dele, nenhum motivo legal, né, jurídico, e ele já retornou ao sistema prisional após a sentença. O pedido de nulidade pode soltar ele? Não. A nulidade não é absolvição. Mesmo que o julgamento seja anulado, como eu expliquei, Jairinho segue preso, prisão preventiva enquanto aguarda o novo júri. Ele só sairia preso se for absolvido em novo julgamento ou se houver uma decisão judicial específica de soltura, que é muito improvável dada a gravidade dos fatos, tá? Vamos lá, prof. Passa o slide dos alunos também. Esse aqui eu vou sumir, vou deixar maior na tela para vocês, tá? Que tá pequenininha a letra. Prof. já volta aqui, gente. Não desapareci, estou aqui atrás da tela. Bom, e aí muita gente perguntou... Acho que aqui tá bom. Muita gente perguntou... Opa! Sobre aquelas novidades que surgiram bem no final, né? Antes do julgamento, um pouquinho antes, questões do Leniel Borel, né? Inclusive, houve uma testemunha, né? Doutora Miriam Costa, uma advogada que mora nos Estados Unidos, né? Que depois, né? Que foram feitas ali no plenário, só que ela foi como testemunha, né? Ela foi acolhida porque ela trazia ali um fato novo, tá? Só que o que estava sendo julgado ali não era o pai do Henri, tá? Então, se tem alguma outra coisa, né? Isso precisa abrir uma nova frente, isso precisa ser investigado num outro processo, tá? Quais são as alegações levantadas nesses debates, né? Que ele teria sido omisso como pai, tá? Negligenciado até sinais de violência contra Henri, né? Já que ele afirma, né, que o Jairo batia na criança, então por que ele deixava a criança ir ou ficar? Por que ele não denunciou
Jairo, por que que ele não chamou o conselho tutelar, por que que ele não deu queixa, né? Então, tem essa questão aí. Negligência no exercício da guarda, tá? Porque ele teria agido também de forma insuficiente, né? Diante das marcas ou relatos da criança. Falha em acionar a proteção, né? E essas alegações em plenário, elas não equivalem, tá? A uma acusação formal, tá? Então, por enquanto, nenhum inquérito foi aberto contra ele, tá? Até a data aqui. Mas ele pode ser investigado? Sim, pode. O Ministério Público pode investigar qualquer pessoa que tenha tido o dever legal de proteger a vítima, tá? E o pai tem o mesmo dever de proteção que a mãe, tá? Pelo artigo 227 do ECA e da Constituição, artigo 227 da Constituição Federal e o ECA. Mas tem um contexto de separação judicial da guarda compartilhada, né, que deixa tudo isso complexo também, né? Saber quem que deveria ter feito o quê por Henri ali naquele momento, tá? Deixa eu só voltar aqui e voltar para falar uma coisa aqui para vocês. Tem também outras alegações que essa testemunha fez, né? E áudios também ali, né? Que vazaram, áudios da mãe do Leniel dizendo para ele falar que a criança levou uma bolada na barriga, porque essa testemunha, ela afirma que ela tem provas, prints, áudios, né? Que ela entregou já para os advogados, que comprovam que Henri sofreu um acidente, né, de carro quando estava com o Leniel. Ele não estava dirigindo, era um carro de aplicativo, mas ou o cinto de segurança falhou ou a criança estava sem cinto e ele foi projetado para frente, bateu com a barriga no console, ali no meio dos dois bancos, né? A gente tem, imagina a criança no banco de trás, banco do passageiro, banco do carona e aquele console ali duro no meio, né, de colocar água, chave, ele bateu com a barriga ali, que seria a lesão hepática, né, e bateu com a cabeça no painel, né, e foi uma freada brusca, né, e que ele não teria socorrido o Henri nem avisado a Monique. Então aí tudo muda de figura, né, gente, porque aí como é que vai acusar Monique de omissão se ela não sabia que o filho tinha se machucado? E a partir daí, Jairo deixa de ter qualquer coisa que ver com essa história, percebe? Então, como são coisas muito graves, né? Elas devem sim ser investigadas, provavelmente vai ter aí gente querendo essa investigação importante, né, gente? Porque daí você sai de um suposto homicídio, né, para um acidente. Claro que o pai do Henri não fez nada demais, né, com a intenção de provocar nenhum dano na criança, mas ele foi omisso gravemente, né? Porque se é que foi verdade, né? Então, porque ele deveria proteger o filho ou avisar a mãe, olha, leva para o hospital, porque, né? Por isso que ele está passando mal. Mas ele, inclusive, ele omite e diz que o menino estava passando mal por nervoso, né? E na verdade parece que pode ter sido porque machucou a barriga no acidente, tá? E o sono de Henri e ele ter ficado acordando de madrugada já seria reflexo do traumatismo craniano, né? Então como é que Monique iria socorrer sem saber, né? Ela achou realmente que foi o que o pai falou, né? Foi manha, né? Enfim, isso vai dar muito pano para manga ainda. E quais são os riscos, tá? Dessas possibilidades aí para todos os envolvidos? Vamos lá. Para Monique, como eu já falei, recondenação por homicídio doloso, tá? Se acatar o recurso, retorno à prisão, novo julgamento, né? Se a nulidade do Jairinho contaminar o processo dela, a pressão social e midiática que vocês estão vendo, né? Todo mundo enlouquecido, né? Berrando pelo Brasil, né? Que tem que prendê-la de novo. Risco de prisão preventiva se ela for condenada em nova sentença, tá? Jairo permanece preso, né, como já expliquei, independente de recurso, regime fechado. Novo julgamento pode resultar numa condenação igual ou até mais grave, tá, gente? Pode piorar a situação dele. Nulidades raramente são acolhidas em sua totalidade, tá? E eu vou fazer um vídeo só falando de nulidade, já contei isso para vocês, tá? Vai ser o vídeo da semana que vem. Porque agora, gente, eu vou deixar os vídeos semanais, né? Porque eu preciso descansar e porque eu já tô com outros casos para atender, tá bom? E como agora, né, já diminuíram aí as notícias, né, desse caso, eu agora vou trazer essa consequência, né, do julgamento. Então, ainda vou falar das nulidades. Depois, se vocês quiserem a fofoca forense, tá? Vou trazer aqui os bastidores do julgamento, tá? Com muito respeito, tá, gente? Trazendo coisas da psicologia jurídica, forense e do direito também. Progressão de regime para o Jairo só após o cumprimento, né, da pena mínima, né, fechado ali, aquele cálculo, né, 2/3, 1/6, aquelas dúvidas que vocês têm, né, para começar a progredir para o regime semiaberto ou aberto.
E condenação múltipla, tá? Pode vir condenação por homicídio, tortura e coação. No Leniel, existe a possibilidade de investigação, né, sobre essa omissão como pai ou responsável. As alegações da defesa podem virar uma representação formal no MP, pressão psicológica, exposição pública contínua, porque muita coisa começou a vir à tona, né, contra ele agora. E o povo quer saber, né, gente? Porque, veja, além de omisso, se realmente aconteceu esse acidente, olha o que este homem fez. Ele enganou o Brasil inteiro. Enganou você, querido seguidor e seguidora. Enganou Monique e deixou o filho morrer por falta de cuidado. Se é que foi verdade, isso são hipóteses, tá? Então, isso pode transformar ele no réu do processo, e aí, claro, não homicídio, né? Mas a mesma omissão e a negligência, olha que irônico, que ele atribui a Monique, na verdade teria sido cometida por ele. Uau, Brasil, esse caso ainda vai dar o que falar. Bom, o papel do assistente de acusação o expõe juridicamente, né? Porque ele está lá, né, acusando o tempo todo, e o resultado dos recursos pode frustrar as expectativas, né, de justiça, tá? Já estamos terminando, não desista, não desanime, não deixe de assistir, já só faltam 2 slides, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês. E o que mais é importante entender sobre esse caso, e eu vou deixar aqui para vocês me dizerem sobre o que mais que vocês querem que eu fale, tá? Eu coloquei aqui 6 tópicos, tá? Que a gente pode aprofundar. E aí eu quero que vocês me digam, né, sobre o que vocês querem que eu aprofunde, tá? Podemos falar de soberania dos vereditos, né? Por que o júri é quase intocável, tá? E em quais hipóteses ele pode ser revisado? Vocês querem que eu fale sobre isso? Sobre o quanto que um veredito ele é sagrado ali? Esse é um ponto. A gente precisa entender melhor. Vocês querem falar sobre efeito suspensivo do recurso? Por que recorrer não prende nem solta automaticamente? Eu expliquei mais ou menos aqui, né? Então, para entender quando que a decisão pode ser suspensa, vocês querem que eu vá lá no âmago e explique para vocês o que faz um desembargador reformar ali uma decisão? Me fala. Podemos também falar sobre o sistema de quesitos do júri, tá? Como é que funciona essa votação secreta, né? Da tal sala secreta, né? Que não se chama mais sala secreta, tá? Mas a votação é secreta. O que os jurados respondem? Como que a juíza interpreta? Como que a juíza faz os quesitos, tá? Se quiserem, falaremos sobre isso. Podemos falar também, isso aqui eu acho super importante, tá? Porque veja, esses 3 primeiros, eles são mais da área do direito, né? Mas se você tem algum familiar, parente, amigo que está respondendo o processo, pode ser interessante para você saber. Nós podemos falar sobre responsabilidade por omissão, tá? Aí entra no caso tanto da Monique quanto de um eventual futuro, suposto, provável processo contra a Leniel. O artigo 13, tá? Parágrafo 2º, né, do Código Penal, quando é que não agir fica equivalente a matar, tá? E o que vai diferenciar a omissão punível, tá, de uma negligência moral, tá? Porque vocês já viram aqueles casos que pai e mãe esquece a criança dentro do carro, né? O carro fechado e esquece porque está estressado ou porque não estava acostumado a ser ela que levava a criança, ou está com efeito de remédio, ou está no estado psíquico alterado, acabou de perder o pai, acabou de perder a mãe, está fora da casinha mentalmente e sem querer essa pessoa é negligente, tá? Mas às vezes a pessoa é negligente porque ela não entendeu também que ela tinha o dever de agir ali, sabe? Ela tem valores diferentes. Isso tem características diferentes de negligência para omissão, né? Quando é que você vê, né, que você deveria agir, você não age? Ou seja, se seu filho bate a cabeça, você não foi negligente, né? Porque você vai ter que explicar por que uma criança que bate a cabeça não foi levada para o hospital, porque isso é muito básico, qualquer pessoa sabe, entende? Ah, mas vai ver que a criança não reclamou. O próprio Leniel Borel, ele fala na audiência de instrução e julgamento que ele foi dar banho no Henri e o Henri reclamou, sim, de dor na cabeça. Então, ele sabia, tanto é que ele estava, né, junto com o filho no acidente. O filho reclamou de dor na cabeça. Depois, o filho começou a vomitar e ele não fez nada, né? Então, aí, entre negligência e omissão, precisa ver o que foi, tá? Violência de gênero e direito, né? Que tá todo mundo falando sobre isso em relação a Monique, né? Até a minha querida e admirável ministra Carmen Lúcia, né? Eu adoro a ministra, né? Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, gosto muito do trabalho dela, admiro como mulher, como pessoa, acho ela incrível, né? Mas eu discordo da ministra e sempre, gente, é possível você discordar de qualquer pessoa, né? De uma forma
educada, polida, né? Assim a gente tem vários times de futebol, religiões, né? Partidos políticos, a gente pode discordar, né? Com todo respeito, né? Mas é interessante a fala da ministra. Se vocês quiserem que eu venha falar aqui, né? Sobre o que eu penso a esse respeito, que tá todo mundo por aí falando e falando muita bobagem. Esse vídeo aqui esclareceu muita coisa para vocês, né? Eu espero que sim. Vocês entenderam que não é só porque Monique foi uma mãe que sofreu que ela foi perdoada judicialmente, já entendeu? Então esse papinho que tá por aí, que ela foi absolvida, primeiro ela não foi absolvida, né? E é só por conta de ideologia de gênero, vocês já viram que não é por aí, tá bom? Mas se quiserem que eu fale, né, eu vou até assistir com calma o pronunciamento da ministra Carmen Lúcia, né, que eu respeito muito, né, e ver quais foram os elementos que ela trouxe, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, também é uma possibilidade. Ou podemos falar também sobre processo midiático versus processo jurídico, que é um tema que eu amo e eu pesquisei no doutorado, tá? Por que parece óbvio certas coisas nas redes sociais e que essas coisas nem sempre têm sustentação processual, tá? Na verdade, eu que criei esses quesitos aqui para vocês, tá? Eu acho esses três últimos estão mais em voga, tá? Eu acho que, né, são assuntos que chamam mais atenção para o caso atual, tá? Os três primeiros, eles têm mais uma base jurídica, mas também posso trazer. Eu tenho muitos advogados aqui que assistem, estudantes de direito. Vocês escolhem, tá? Depois eu vou até botar uma enquete lá no Instagram, tá? Vai lá no Instagram. Eu vou botar uma enquete nos stories, tá? Vou deixar lá. Vou fazer um post com isso. Vou ver se eu consigo postar esse slide aqui na nossa comunidade aqui do YouTube. E você comenta aqui, tá? Nesse vídeo, qual dos 6 você quer. Posso escolher mais de um, prof? Claro que pode, né? Porque eu adoro gravar, então pode mandar, tá? O que vocês quiserem, eu gravo para vocês, sem problema algum. E ó, chegamos ao final. Então, gente, deixei aqui que a justiça, ela é um processo, tá? Essa coisa de dizer, tem que fazer justiça e tal. Da mesma forma, tá? Eu acredito que se o Jairo tivesse pego uma pena maior, que Monique tivesse também, né, tido uma pena maior, né? Eles também iriam recorrer, né, dessas penas, né? Então, também tinha um risco de recurso, também tinha um risco de nulidade, tá? Então, as pessoas precisam entender melhor como que funciona o direito, tá? Porque é um processo longo, tá? Não é um momento, vão fazer justiça e naquele dia a justiça é feita. Não, não é assim, tá? O caso Henri, ele não acabou, como eu falei, né? A minha neta de 15 anos vai ver o final desse caso. Cada recurso, cada nulidade, cada decisão, cada nova etapa, tá? De busca por responsabilização, tá? Então, acompanhe com embasamento jurídico, tá? Não com emoção midiática, tá? Me siga aqui, né? Deixe o seu comentário, deixe, né, uma avaliação se você está gostando desse tipo de vídeo. Me diga se você quer com slide ou sem slide, tá bom? E me siga lá no Instagram também, porque lá eu coloco stories diários, tá? Sobre esse caso, sobre outros casos que eu acompanho. Alguns eu trabalho no caso, como trabalho no caso Henri Borel, né? Eu sou psicóloga da Monique Medeiros. Mas eu não estou aqui neste vídeo falando como psicóloga da Monique, né? Obviamente, eu sou professora de psicologia jurídica, eu não vim falar sobre Monique, né? Eu vim falar sobre direito penal hoje, tá? Então lá eu falo de outros casos que eu acompanho, assim, à distância, né? Que eu leio, eu recebo muitos advogados me mandam, né? Para ter minha opinião. E também de outros casos em que eu atuo, que eu também tenho autorização para falar, tá? Eu tenho autorização formal da Monique e dos advogados para falar sobre o caso dela, tá? E alguns outros casos que eu trabalho eu também posso falar, então não são todos, tá? E eu compartilho muita notícia lá nos stories, tá? Tem muita coisa, então me segue lá também. Bem dito isso, agora deixe eu me aumentar aqui para me despedir de vocês aqui com a minha fotinho 3x4 aqui no meio. Gente, eu apanho tanto para fazer essas coisas, é difícil, né? Até falei para uma aluna minha que nós, né, da psicologia, precisamos agora ter uma cadeira na psicologia, né, sobre mídias sociais, né, como que faz live, né, como que, enfim, grava aqui com o OBS Studio, com o YouTube, como que passa slide. Então, me desculpem, tá? Eu não tenho uma produtora de vídeo, um estúdio, tá? Eu estou gravando do meu escritório, tá? Onde eu gravo as minhas aulas, minhas monitorias, tá? Onde eu faço minhas reuniões com os advogados e as partes, né? Eu atuo como perita independente, às vezes como perita indicada do juízo, tá? E atuo também como assistente técnica, tá? Para os advogados de todo o Brasil. Também trabalho com avaliações psicológicas, tá? Para casos jurídicos, casos de família, casos criminais. Então aqui vocês estão me vendo no meu habitat natural, tá bom? Não é um programa de televisão. Mas eu estou disposta a me adaptar aqui para trazer
o que for melhor para vocês. Se quiser com slide, vai ser com slide, sem slide, sem slide, me fala aí, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Volta, vai para frente, vai para trás, lê o slide, ainda tem dúvida? Deixa nos comentários aqui que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Não tem problema vocês quererem que a Monique volte para a prisão. Não tem problema que vocês queiram que o Jairo seja condenado a uma pena maior ou menor, tá? Aqui, gente, não vamos fazer as coisas com o fígado, com emoção. Eu só quero que a tua opinião, ela tem um embasamento legal, né? Pra gente não passar vergonha aí na internet, nos comentários. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, tá? E semana que vem tem mais vídeo. Eu vou colocar enquete também, tá bom? Vamos falar ainda sobre nulidade processual. E depois vamos ter o vídeo da fofoca forense dos bastidores do julgamento, tá bom? Um beijo, um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, porque eu não sei o horário que você está assistindo, tá? E um prazer estar aqui à disposição de vocês, trazendo informação científica, acadêmica de qualidade. Até o próximo vídeo.